Na verdade, João Hilário, o projeto do PSOL, do nosso partido, que a gente tem apresentado, ele é uma crítica a esse modelo de desenvolvimento absolutamente concentrador que vem instalado no nosso Estado há quase pelo menos 3 décadas, desde a época do mudancismo, inclusive com o apoio da atual oligarquia dos Ferreira Gomes. O Ciro Gomes foi o sucessor do Tasso Gereissati, por exemplo, e hoje estão em lados opostos, mas na verdade se dividem e se juntam da forma como lhes convém. Inclusive no primeiro ano do governo do Cid Gomes, estavam todos juntos, do PSDB ao PT, né? E absolutamente os 3 candidatos, hoje, os outros 3 candidatos, estavam rigorosamente no mesmo palanque, nos últimos 4 anos e nos últimos 8 anos. Então esse modelo concentrador a gente tem visto que não tem trazido justiça social e não tem atendido os interesses da maioria da população, gerando, por exemplo, um quadro, de acordo com os últimos dados do IPEA, de 2.600.000 cearenses ganhando uma renda abaixo de R$140 por mês. Ou seja, de cada 3 cearenses no nosso estado, 3 habitantes do nosso estado, um ganha menos de R$140. Então, para onde está indo esse desenvolvimento, né? De grandes obras, de grandes empreendimentos, e faltando recursos, por exemplo, para a educação, para a saúde, para transporte, para a moradia, para o saneamento, que o saneamento, por exemplo, quase 1/3 também dos cearenses não tem acesso a esgotamento sanitário. E isso significa saúde, significa qualidade de vida. Então, na verdade, nós queremos apresentar uma outra proposta política que se contrapõe a esse modelo concentrador de desenvolvimento, que invista, portanto, na agricultura familiar, numa reforma agrária popular e agroecológica, que invista nos pequenos empreendedores, na economia solidária, ou seja, você gera muito mais emprego, muito mais oportunidade para muito mais gente, às vezes com o mesmo recurso que você investe em grandes obras, em grandes empreendimentos. Então, nossa crítica é esse modelo de desenvolvimento concentrador, e que a gente entende que o Estado ele deve estar gerido para atender os interesses da maioria da população, que inclusive, João Hilário, foi o que levou as pessoas às ruas em junho do ano passado. Uma palavra de ordem que era muito dita era: da Copa eu abro mão, quero dinheiro para saúde e educação. Então as pessoas colocavam: de que adianta se gastar tanto com grandes eventos se isso não se reverte para as políticas sociais? Então é esse o sentido que o pessoal quer levantar, e o sentido da política como exercício cotidiano da luta por direitos, da luta por transformação social. Então não basta votar, não basta ir às urnas a cada 2 anos, inclusive porque as pessoas estão muito decepcionadas com esse tipo de política. A gente vê como o índice de abstenção, de voto nulo, de voto branco é sempre altíssimo nas eleições, porque as pessoas têm tido uma recusa à política como balcão de negócio, como mercadoria, que é o que normalmente tem se tornado. O pessoal obteve aqui na eleição municipal, isso, de prefeito, né? Com o nosso companheiro Demontier Fernandes, 15.000 votos aqui em Juazeiro do Norte, uma votação bastante expressiva, que ele comemorou bastante, que o pessoal comemorou bastante, né? Essa performance, você acredita que seja possível o apelo regional, o apelo estadual? Você acredita que seja possível se repetir aqui em Juazeiro, Ailton? Nós, inclusive, não só acreditamos, como apostamos que a expressiva votação do nosso companheiro Demontier vai aumentar significativamente, porque as pessoas estão recusando essas velhas supostas lideranças políticas que sempre vêm com o mesmo discurso de gerar mais emprego, gerar mais renda para a população, e isso não tem se revertido na realidade. Então, o voto no PSOL também é um voto da recusa a esse tipo de fazer política. Por isso que nós apostamos sim na candidatura do Demontier aqui na região, do Idelgardes, que é o nosso companheiro, poeta, lá em Barbalha, e também do Valdir, que é o nosso candidato a federal aqui de Juazeiro, que são expressão dessa política que o pessoal defende. Aliás, estão aqui também com o Ailton, candidato a deputado estadual, foi candidato deputado a vice, federal. A federal, desculpe. Foi candidato a vice do Demontier. Isso. Está aqui o poeta Antônio Idelgardes, querido amigo, candidato a deputado estadual. E o Paulo Endel, militante do PSOL, o Vitor Manuel, militante do PSOL, o nosso Tiago Rodrigues, querido conterrâneo Tiago Rodrigues, militante do PSOL, e a Raíssa Veloso, que é assessora da Frente da Esquerda Socialista, está aqui filmando essa entrevista com o candidato Ailton Lopes. Ailton, você tem alguma visão assim, estatística da região do Cariri, ou você ainda está naquela fase de estudos pontuais das regiões do estado? Não, a gente teve, João Hilário, é boa essa pergunta, porque antes mesmo da eleição nós tivemos vários seminários, na verdade plenárias, pré-conferenciais, porque nós tínhamos 2 pré-candidaturas no PSOL. Sim. Então isso serviu para municiar e elaborar o nosso programa de governo.
Nós já tivemos novamente, agora, no último final de semana aqui, uma nova rodada, uma nova plenária, com diversos companheiros a respeito das demandas da região, dos problemas aqui colocados, inclusive dessa questão do saneamento aqui, onde é uma taxa altíssima para a população que tem uma renda menor, não tem acesso ao saneamento aqui na região do Cariri, portanto, redundando em algo gravíssimo. A questão da violência, na verdade, é algo que não é só do Cariri, é de todo o estado do Ceará, sendo que aqui nós temos um problema grave, que é o do feminicídio. A gente entende que a questão da violência ela não vai ser resolvida simplesmente com o aumento do efetivo policial, mas com investimento em educação, investimento nas políticas sociais e particularmente em relação à questão do machismo, da homofobia, de todas essas formas de opressão. A gente entende que está faltando, inclusive, não só investimento do ponto de vista do planejamento político-pedagógico nas escolas, que tem que ser investido, mas inclusive de campanhas educativas. O governo ele faz um gasto, João Hilário, muito alto com publicidade, e infelizmente essa publicidade tem servido apenas para autopromoção, quando poderia servir para campanhas educativas em relação ao acesso aos serviços de saúde, em relação às questões de educação, de cultura, de cidadania. Então, esse dinheiro de publicidade do governo do estado, de acordo com o que defendemos, é para que ele sirva a esse tipo de campanha, e não de autopromoção do governo, porque se o governo ele é eficaz no desenvolvimento das políticas sociais, ele vai ser reconhecido sem precisar fazendo campanha de autopromoção, como, aliás, não é só este governo. Os governos, em geral, utilizam verba de publicidade para autopromoção. E essa é uma crítica que eu acho que é uma crítica da cidadania, né? E o pessoal quer aproveitar esse processo eleitoral para avançar também nesse processo de cidadania e conscientização política, que uma outra política é possível. Ailton Lopes, candidato ao governo do estado pelo PSOL, conversei ali há pouco em off com o candidato Ailton, pedindo-lhe que uma outra oportunidade viesse, vamos acertar com a sua assessoria, para a gente ter um debate maior aqui, individual, com cada candidato a governador, porque esse debate é bom, porque numa campanha saem muitas informações, muitas propostas, e dessas propostas nascerá naturalmente a vontade do eleitor para o governo do estado. Sucesso aqui ainda. Infelizmente eu já volto hoje à noite, mas a gente já está programando na agenda para vir com mais tempo novamente à região. Como eu disse, desde que começou a campanha, o primeiro local, inclusive, depois de Crateús que a gente veio foi aqui, logo no final de semana passado, e a gente pretende estar agendando novamente. E a gente pede aos eleitores que acessem as informações dos candidatos no TRE, nos sites de transparência, para se informar melhor, porque isso faz parte de uma cultura política onde a cidadania se envolva nesse processo tão importante que não se dá apenas de 2 em 2 anos, mas a gente acompanhar todos os dias o processo político no nosso estado. Ok, muito obrigado, candidato Ailton Lopes do PSOL. Grande abraço, sucesso. Bom dia.